Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu quero falar com vocês sobre a raiva do narcisista. Por que é tão importante saber sobre a raiva do narcisista? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique até o final. Por que eu estou falando isso? Que é importante saber. Porque o que gera, na verdade, a raiva do narcisista é o medo, né? Ou seja, o medo é a mãe de todos os sentimentos. Então, com o medo a pessoa sente insegurança, insegurança sente raiva, e com a raiva a pessoa começa a agir por impulsos, né? Ou por surtos, porque a pessoa sempre vai fazer isso com uma maneira totalmente de se defender do outro, porque sempre vê o outro como uma ameaça. O narcisista muitas vezes ele não acorda pensando quem ele vai prejudicar ou quem ele vai, na verdade, vai fazer passar raiva. Não. Como ele é um ser que é totalmente, na verdade, irritado, uma pessoa que é constantemente triste, uma pessoa que tem uma autoimagem muito baixa, então ele faz isso, na verdade, de uma forma automática, ou seja, o seu comportamento, a sua mente já foi moldada, né, a agir dessa maneira como uma maneira de autopreservação. Então tudo que ele faz, na verdade, é como maneira de autopreservação. Até mesmo quando ele humilha uma pessoa, até mesmo quando ele coloca essa pessoa para baixo, tá? É mormente da sua característica fazer assim. Mas aí, por exemplo, você me pergunta, será que tem alguma maneira de, por exemplo, de fazer o narcisista se distanciar um pouco de mim? Isso depende muito do contexto, né? Se isso acontece no âmbito familiar, na verdade, temos que tratar de uma outra maneira. Agora, quando você se dá com ele de um modo totalmente indireto, na verdade, é bom você agir de outra maneira. Estou até elaborando também, né, um vídeo que fala como você deve conviver com o narcisista quando ele está muito próximo. Mas aqui nesse vídeo eu quero falar quais são as atitudes que você deve fazer para com o narcisista. Por exemplo, que você não tem uma atitude muito direta com ele. Você ignore o narcisista, tá? Porque não dê, na verdade, muita energia para ele, não lhe dê fama, não lhe dê energia. Porque cada vez que você conversa com ele, mais o ego dele se retroalimenta, tá? Ou seja, se ele não consegue tirar elogios seus, pelo menos ele vai conseguir tirar ódio. Ele é um ser totalmente reativo, ele é um ser totalmente emocional. O narcisista, na verdade, ele se alimenta de sentimentos, tá? A segunda característica também que deveríamos verificar é desafiar a superioridade deles. Porque, por exemplo, o narcisista ele se sente uma espécie de Uberman. O que significa isso? Na teoria de Friedrich Nietzsche seria o conceito de super-homem. Então, todo ser humano, na verdade, tem uma natureza de querer se superar, né? Estabelecer-se o seu norte, crescer o seu estado de potência, tá? Então, quando você desafia, na verdade, a autoridade dele, como ele tem um ego muito inflado, ele acredita que uma pessoa simplesmente mortal, vamos dizer assim, porque ele se considera como se fosse deuses, eles acreditam que é um mortal que está desafiando, né? Uma pessoa irrelevante está desafiando a minha autoridade. Como ousa essa pessoa, né? Assim como diriam os deuses, né? Então ele, por exemplo, ele fica totalmente ameaçado. Então você desafiar a superioridade deles, tá? E mostrar, não só falar, mas mostrar por atos, né, as suas incongruências, é uma maneira, na verdade, de você descambá-los, né? Fazer eles se sentirem totalmente nervosos. Mas você tem que tomar muito cuidado quando toma essa atitude para com o narcisista. Por quê? Porque, por exemplo, eles são seres medrosos, tá? Pelo medo eles agem por covardia, e pela covardia eles vão agir por vingança, tá? Então, muitas vezes, dependendo até do grau do narcisismo, eles podem fazer coisas, né, que são muitas vezes inomináveis. Isso depende do narcisismo que essa pessoa possui, tá? Então, existem vários graus de narcisismo, né, dentro do narcisismo. E a próxima, na verdade, é mostrar indiferença para com eles, sabe? Você não der atenção, falar o mínimo, falar aquilo que é relativo à profissão, falar aquilo que é relativo ao dia a dia. Não criar muito contato íntimo. Isso eu falo, na verdade, quando você tem um contato totalmente indireto com ele. Mas isso sempre depende, tá, do contexto ou dos contextos que você está totalmente inserido. Estou fazendo isso aqui até para, né, segurar aqui porque o microfone cai, tá bom? Então, por exemplo, quando você reage
aos investimentos do narcisista, ele muitas vezes ele pode fazer uma espécie de hoovering. O que seria hoovering? Ele te perseguir, viu? Falar muito mal de você e fazer ameaças e fazer muitas vezes chantagens. Então sempre é bom, na verdade, você manter a sua calma, tá? Estabelecer limites claros e não deixar, na verdade, se deixar levar pelas ameaças que ele faz. A segunda coisa que eles fazem são as manipulações. Se eles não conseguem, por exemplo, te manipular pela chantagem, né? Na verdade, é pela manipulação. Então ele vai querer mexer naquilo que você mais gosta, naquilo que você tem mais carinho ou naquilo que você tem mais afetos. Então, sabe, ele sempre vai fazer o quê? Vai fazer algo que te ameaça. Ele sempre vai pegar aquilo que você gosta, indiferente daquilo que seja. Ele sabe aquilo que você gosta. E o terceiro também, né, seria a violência. Ou seja, há um modo de violência sutil e violência direta. A violência sutil que eles fazem seria uma espécie de, sabe, tipo assim, te menosprezar, te humilhar na frente de amigos e de pessoas que são conhecidas. A violência mais forte, né, vamos dizer assim, são aquelas de contato direto, que estabelece só quando você está sozinho com ele, tá? Então ele é um oportunista, ele é um medroso, ele sabe o momento do qual que ele tem que agir, tá? Então quando você vai provocar a fúria do narcisista, você tem que saber muito bem onde é que você está pisando, viu? Porque você não está mexendo com qualquer pessoa, tá? Porque eles são pessoas dissimuladas, desconfiadas, manipuladoras e interesseiras. Então você tem que ver, tá? Que tudo que ele faz, na verdade, sempre visa o próprio benefício. Então você sempre estabelecer o limite e manter também uma certa distância para que ele não invada, na verdade, o seu espaço. Se vocês gostaram dos vídeos que eu postei hoje, por gentileza, entre aqui no nosso canal, comente a experiência que você teve com o narcisista, tá? E comentem também o nosso vídeo, curta. Se vocês quiserem dar a opção de vídeo, também nós faremos e nós leremos com o maior carinho, tá? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.